E, diferentemente do professor Clóvis, eu elaborei um texto que eu vou lê-lo com alguns comentários, um breve texto, né, para que a gente possa efetivamente fazer um bom debate. Fico contente que esta plenária esteja lotada. Espero que este seja o primeiro de muitos movimentos aqui nessa universidade e em outras universidades do Brasil, em relação não só à discussão do movimento Escola Sem Partido, mas de tudo aquilo que tem atacado, desqualificado a educação básica neste país. Antes de ler o texto, eu quero fazer um comentário muito breve. Ontem nós tivemos a visita do reitor dessa universidade no Centro de Ciências da Educação, e ao ser indagado sobre o movimento Escola Sem Partido, do que ele entendia e do que ele representa para a educação nacional, o reitor dessa universidade disse o seguinte: o Escola Sem Partido é um cachorro morto, não vai dar em nada, ele já está acabado, todo mundo combate, isso não vai dar em nada. Se levarmos em conta o que o professor Clóvis acabou de comentar conosco, de que o Escola Sem Partido evidentemente é inconstitucional, ele é de fato uma cortina de fumaça, porque angaria simpatizantes e outras possibilidades de coerção, de suspeição e de criminalização do trabalho docente. Então, esse é o entendimento que eu tenho, evidentemente o professor Clóvis também, de que o movimento Escola Sem Partido ele veio exatamente para criar esta atmosfera de perseguição nas escolas, e o Colégio de Aplicação, infelizmente, tem sofrido isso, né, também. Ataques aos trabalhadores, dos professores, né, em relação a uma tática de suspeição, perseguição, como nós já sabemos acontecia no período da ditadura civil-militar neste país. Então, daqui a pouco nós teremos alunos e professores alcahuetes, né, dedo duros, que vão denunciar professores porque não concordam com as ideias destes professores. Bom, então eu vou fazer a leitura deste texto. É um texto que, de algum modo, dialoga com o professor Clóvis, mas eu fiz uma abordagem um pouco mais de fundo histórico, né? Até para entender um pouco que o movimento Escola Sem Partido está dialogando com outras esferas aí da sociedade e principalmente com a manipulação midiática. Então, antes de tratarmos diretamente do que significa o Escola Sem Partido para a educação brasileira, faz-se importante analisar a conjuntura social e política em que se encontra o país após um golpe midiático, jurídico, parlamentar, sem precedentes. Para o sociólogo Gessé Souza, o combate à corrupção no Brasil foi e é seletiva e arbitrária, sendo que o moralismo da classe média sempre unificou historicamente o desprezo pela política em geral e a busca por uma virtude ideal. Viveríamos assim numa pseudo-democracia tutelada, vulnerável a golpes brancos e argumentos pseudo-jurídicos, além da instrumentalização da mídia. Tal visão é corroborada pela filósofa Marilena Chaui, atestando que as manifestações de 2016 evidenciaram as divisões políticas que atravessam a nova classe trabalhadora, quando parte dela acompanhou a classe média, que, encorajada e empurrada pelos meios de comunicação de massa e partidos políticos de oposição, ergueu a sua tradicional bandeira de luta contra a corrupção política e em favor de um golpe de Estado, para restaurar a ordem e o progresso. E o fez com uma violência sem ressentimento e um desejo sombrio de vingança, não encontrados nem mesmo nas marchas pela família que encabeçaram o golpe civil-militar de 1964. De fato, convém ainda associarmos a este clima de retrocessos e reacionarismos o papel de destaque das mídias conservadoras do país, estas sim, atuando como fortes partidos de oposição, ligadas umbilicalmente aos setores mais conservadores e elitistas da sociedade brasileira. A clara manipulação midiática é resultado do não enfrentamento, inclusive do próprio PT, em relação à regularização das mídias no Brasil. Embora as mídias conservadoras tenham perdido relevantes espaços para as mídias independentes, não é
desprezível o quanto as famílias Marinho, das organizações Globo, Tívita, Abril, Veja, Frias, Grupo Folha e Mesquita, Grupo Estadão, colocaram em movimento uma máquina de propaganda incontrastável sob o nome de imprensa, para criar opinião e atmosfera para o golpe de Estado. A máquina de mídia dessas famílias deixou de fazer jornalismo, no termo da palavra, como atividade voltada ao registro e reflexão cotidianos sobre a realidade, para tornar-se uma máquina de propaganda partidária. Essa condição foi admitida e antecipada em 2010 por Maria Judite Brito, então presidenta da Associação Nacional de Jornais, a ANJ, em entrevista ao jornal O Globo. Na ocasião, a executiva do Grupo Folha afirmou textualmente que esses meios de comunicação estão, de fato, fazendo a posição oposicionista deste país, já que a oposição está profundamente fragilizada. E aí eu destaco isso que o professor Clóvis comentou, de como, por exemplo, uma revista como a Veja vem desde 2004 trazendo essa discussão, ou melhor, formulando essa discussão e colocando no imaginário, por exemplo, livros didáticos que estariam trazendo uma tendência ideológica mais ligada ao marxismo e que por isso deveriam ter mais preocupação com a questão científica, com a formação de crianças e jovens sem uma defesa ideológica específica, uma verdadeira caça às bruxas, um índex, né? Mas o que o Escola Sem Partido tem a ver com isso? Ora, a partir do momento que temos um panorama histórico favorável ao extremo conservadorismo, com um golpista à testa do país e sua malta ministerial, todas as condições para a implementação de projetos de lei, tanto o 867 de 2015, que é o projeto Escola Sem Partido, descabidos e anticonstitucionais, começam a ganhar terreno de forma preocupante. Nessa direção ganhou força, por exemplo, um outro projeto de lei, o projeto de lei chamado 1411 de 2015, que é o crime de assédio ideológico, apresentado pelo deputado federal Rogério Marinho, do PSDB de Natal, objetivando combater toda forma de doutrinação ideológica nas escolas, ou seja, ideias que se distanciam da compreensão neoliberal. Anular-se-ia qualquer forma de discussão sobre gênero, política e diferentes concepções educacionais num contexto histórico marcado pelo discurso do ódio, pela intolerância e por todas as formas de ataques sistemáticos aos que não se enquadram numa lógica sexista, homofóbica, racista e fanática. É necessário ler as entrelinhas deste projeto do Rogério Marinho, pois a sua formulação, sim, é ideológica e doutrinária, pois procura repulsar falas discordantes, estabelecendo critérios formativos isentos de uma formação societária, como se isso fosse possível numa escola. Ou seja, a partir do momento que nós entendemos escola como esse espaço homogêneo, asséptico, como o professor Clóvis comentou muito bem, nós deixamos de lado, ou melhor, esses projetos, esses mentores, esses projetos dizem que a escola não é espaço de luta, de disputa e também de embates. Então, tratar a escola como esse ambiente asséptico, homogêneo, sem discussão, sem argumentação, sem luta, é realmente desconhecer o que é uma escola, o que é uma instituição de ensino. Coadunado a tudo isso, 10 entes federativos do país já encaminharam projetos vinculados ao Escola Sem Partido, e pelo menos 2 municípios, até onde eu sei, aprovaram o Escola Sem Partido, se eu não me engano, na Paraíba ou no Pará, não vou lembrar agora o estado, para aprovação em suas respectivas assembleias legislativas, e isso, claro, depende da aprovação da União, não basta aprovar nos estados e municípios. Logo, os ataques à autonomia política e pedagógica das escolas públicas reforçam neste cenário funesto a possibilidade evidente de desestruturação das disciplinas consideradas críticas, como são os casos de filosofia, sociologia, geografia e história. O professor Clóvis também comentou sobre a reforma do ensino médio via medida provisória, que já foi mandada para o Congresso Nacional, e os parlamentares têm até 120 dias para avaliar e aprovar essa medida provisória, né? Depois de tanto debate sobre o ensino médio, uma reforma
verticalizada, autoritária, de cima para baixo, vem tentar aprovar, no meu entendimento, a destruturação e a destruição daquilo que nós sempre defendemos de um ensino médio realmente que leve em conta os interesses de todos, estudantes, professores e a comunidade escolar. Além disso, para quem teve acesso às primeiras formulações da Base Nacional Comum Curricular, que está na sua segunda versão, se pegarem lá, por exemplo, quais são os objetivos e conteúdos programáticos para filosofia, sociologia, principalmente, vão encontrar uma ementa bem pequenininha. Então, já começam a aparecer nos documentos legais o desaparecimento dessas disciplinas, como se elas não fossem importantes. Uma espécie de ocultamento, de silenciamento, até dizer, olha, não vale a pena mesmo discutir sociologia na escola, nem filosofia, e história e geografia correm sérios riscos, viu, Clóvis e Camilo, né? Então, daqui a pouco a gente vai ter realmente, talvez, o retorno àquelas disciplinas cívicas e patrióticas da época da ditadura militar. Bom, o retrocesso é tão gigantesco quanto a famigerada Lei 5692 de 1971, do período da ditadura militar no Brasil, que destruiu os itinerários formativos da educação básica com a inclusão, como eu já falei, de disciplinas cívicas. Segundo Daniel Ferraz Chiosini, que é o professor da PUC de São Paulo, desde a aprovação do afastamento da presidente Dilma Rousseff, o então governo interino anunciou medidas que podem retirar importantes conquistas da sociedade brasileira no âmbito da educação. Entre elas, está o fim do percentual mínimo de investimentos de estados e municípios garantidos pela Constituição Federal de 1988. Temos aí circulando uma PEC, a PEC 241, que congela investimentos durante 20 anos neste país. Os recentes projetos de lei, capitaneados pelo movimento intitulado Escola Sem Partido, em discussão no âmbito do Poder Legislativo da União, estados e municípios, são a face mais retrógrada dessas mudanças. A justificativa apresentada é combater uma suposta doutrinação de esquerda, evocando a precedência aos valores da ordem familiar sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa, conforme descreve o PL 7180 de 2014. Um dos projetos de lei em questão, aquele que eu comentei do Rogério Marinho, embora não diretamente apoiado pelo dito movimento, tipifica o crime de assédio ideológico, permitindo a prisão de qualquer indivíduo que condicione o aluno a adotar determinado posicionamento político, partidário, ideológico ou qualquer tipo de constrangimento causado por outrem ao aluno por adotar posicionamento diverso do seu, independente de quem seja o agente. Segundo Chiosini, é preciso ficar bem claro, não existe oposição entre escola e família no processo educativo. Os documentos e leis que regem a nossa educação reconhecem que ambas interferem no processo de formação do indivíduo, mas a escola brasileira atual não tem o poder de doutrinar indivíduos, ainda que os autores desses projetos a ela atribuam essa função. Os nossos problemas educacionais são de outra ordem, nós sabemos quais são: infraestrutura, concursos públicos, melhores condições de trabalho dos professores, melhores condições de estudo dos alunos. Um pequeno parêntese, recentemente o Conselho Estadual de Educação aprovou uma resolução que permite que alunos reprovem disciplinas e possam ser aprovados para o próximo ano. Novamente, uma clara ação de não compreensão ou de desqualificação do trabalho docente novamente, porque não recupera os estudos, apenas recupera a nota. Então, o aluno que reprovou, por exemplo, em física, química, matemática, poderá recuperar a sua nota numa prova específica, que talvez não seja aplicada pelo mesmo professor, e aí ele é aprovado, então, é aprovado nessa disciplina, sem ter aquela condição da dependência. É mais uma forma de certificar em massa, mas sem qualidade de aproveitamento de estudos. Os projetos criam mecanismos policialescos, como comentou muito bem o professor Clóvis, que podem, na prática, serem utilizados para coibir o professor ou aluno que debata um noticiário político, questões de gênero ou sexualidade, ou trabalhe com a teoria da evolução das espécies, por exemplo. Tem gente que está dizendo que o criacionismo tem que ser discutido na escola e não a teoria da evolução das espécies.
Assim, engessam e oprimem, especialmente a escola pública brasileira, já tão precarizada, utilizando o argumento falacioso da defesa dos direitos humanos e um compromisso com a pluralidade de ideias. Tais projetos de lei criam instrumentos de controle da educação escolar em suas diversas instâncias, como avaliação, materiais didáticos, como bem comentou o professor Clóvis, formação de professores, entre outros, superando inclusive aqueles criados durante períodos ditatoriais em nosso país. Daí a importância de serem veementemente repudiados por todos que defendem uma educação efetivamente democrática. Os desafios para a classe docente e para a educação nacional neste momento são gigantescos. São várias as frentes de luta com decorrências futuras complexas, especialmente no campo do currículo da educação básica. As mobilizações sociais tendem a crescer no Brasil, mas, por outro lado, entendemos que maniqueísmos e reducionismos analíticos não contribuem para este debate e para o devido avanço em relação às proposições políticas e pedagógicas ocorridas nas 2 últimas décadas no Brasil. Há a necessidade de defendermos a frágil democracia brasileira, mas mirando um horizonte em que a educação pública se configure como área efetiva de investimento estratégico, preferencialmente para aqueles e aquelas que mais necessitam de uma escola pública, laica e socialmente referendada. Para André Singer, a saída poderia estar numa frente única de esquerda, mas os divisionismos continuam, tendo em vista que tal esforço resultou em 2 frentes, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo. Ainda que as 2 frentes dialoguem frequentemente, as suas forças estão cingidas, o que facilita o trabalho dos golpistas interinos, ou dos golpistas de plantão. Singer assevera também que os movimentos de extrema-direita e dos fascistas na Europa cresceram de forma assustadora. Daí a necessidade de uma organização internacional de esquerda para bloquear o recrudescimento de movimentos de matizes anticivilizatórios. Aqui mesmo em nossa universidade, talvez lá na Federal do Paraná também, o professor Clóvis pode comentar, existem vários grupos neofascistas aqui, ou neonazistas aqui na UFSC e em várias partes do Brasil. E um país como referência, Estados Unidos, nós temos mais de 1.500 grupos de ódio nos Estados Unidos. E os grupos de ódio também começam a crescer na América Latina e em toda a Europa. Por outro lado, aos que defendem ou que pensam que a academia deve ajudar a sair dessa dialética do inimigo, autoritária, que simplifica os fatos, reproduz estigmas falsos, ataca desqualificando e insultando e não confrontando ideias, silencia e não contribui para qualificar um debate tão urgente e necessário se queremos que a democracia brasileira se fortaleça. A academia deveria contribuir ou construir a crítica reflexiva, sempre, sobretudo diante de processos ilegítimos escondidos por trás de certos mantras como a luta contra a corrupção. Crítica com conteúdo que enfrente as tendências antidemocráticas. Embora entenda que o meio acadêmico, nós aqui, necessitemos estarmos presentes nessa importante disputa política hoje no nosso país, e aí eu falo como um professor educador dessa universidade, eu não tenho vislumbrado um levante efetivamente organizado que problematize os efeitos do golpe. Pode ser impressão minha, mas estamos muito anestesiados ainda nesse momento. É necessário a gente avançar mais. Tais silenciamentos e anestesiamentos nos cobrarão um elevado preço, aliás, já estão nos cobrando, e o Escola Sem Partido é mais uma das tantas estratégias de cerceamento da liberdade de pensamento que não pode, em nenhuma hipótese, ser ignorada, pois vem angariando simpatias nos setores da classe média, via de regra, sintonizada mais com os apelos conservadores do que com a ampla camada social desprovida de capital econômico e cultural. Agora é hora de continuarmos lutando contra todos os retrocessos provenientes desta súcia usurpadora, pois os desdobramentos de suas políticas ferem direitos adquiridos e a já tão combalida educação pública. Muito obrigado. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Clóvis, pelas exposições. Agora a gente abre para um debate. Poderíamos fazer um bloco de talvez 5 perguntas, e aí
os nossos convidados responderiam, e aí a gente pode... Bom dia, meu nome é Nicolas, sou professor de História numa escola particular. Estou aprendendo a ser professor de História agora, completou um ano. E aí a gente aprende várias coisas, né? No sentido de... Não, vou direto à pergunta para ficar mais fácil. O Escola Sem Partido, ele prevê alguma coisa relacionada às escolas particulares? Ou as escolas particulares a gente já vive num sistema de escola sem partido, porque existe, né, ou a gente pode usar a escola particular para pensar enquanto um horizonte do que a escola pública vai se tornar caso continue essa onda de escola sem partido e tal. Qual é essa relação, né? Enfim, é isso. Obrigado. Mas alguém, só para lembrar que as listas foram passadas, se alguém não assinou, pode assinar ainda, e para depois quem tiver a lista, fazer a lista aqui na frente, por favor. Alguém está com a lista, poderia levantar a mão para que a gente possa buscá-la? Tá bom, obrigado. Oi, bom dia. Sou Ana Cláudia, sou professora da rede de ensino aqui de Florianópolis. Agradecer o espaço, né, essa atividade chamada pelo Colégio de Aplicação, o professor Jefferson, professor também, né, o Clóvis também, pelas contribuições. E dizer que ontem eu me dediquei a estudar projeto de lei sobre escola sem partido. Como o professor Clóvis falou mesmo, tem que ter estômago. Eu estava numa sala sozinha e eu me debati tanto que parecia que eu estava numa plateia, de tanto que xinguei, de tanto que fiz considerações, enfim. Eu não tenho propriamente uma pergunta, mas trazer um pouco do que eu venho acompanhando em relação às oposições a esse movimento. E aí foi citado Joinville, né, município bem próximo a nós. E lá tem um projeto que hoje tramita na Câmara, né, encabeçado pela vereadora Léa, pastora Léa, assim que ela designa, então já diz tudo, né, um pouco quem está tomando a frente. E em Joinville tem um movimento dos estudantes, em especial os estudantes secundaristas, dos professores também, chamado de Abaixo a Lei da Mordaça. E eles colocaram outdoor pela cidade por inteiro, têm promovido debates tanto nas universidades quanto nas escolas também, nos grêmios estudantis, nas universidades, enfim. E é um movimento bastante interessante. E aí eu convido também, já que tem bastante gente aqui, a conhecer a página chamada Liberdade e Luta. E lá tem um abaixo-assinado chamado por essa organização, que é contrário à lei da mordaça, né? Então, quem ainda não teve acesso, né, pode entrar na página, tem também no Facebook, chama Liberdade e Luta, e tem esse abaixo-assinado que está sendo encaminhado aí, contrário, obviamente, à lei da mordaça. E aqui em Florianópolis, na Câmara de Vereadores, a gente já observa aí murmúrios também, né, de algumas pessoas que já estão comprando a ideia, achando que é bem bacana mesmo trazer isso para cá também, né? Colégio de Aplicação, o professor falou, né, a semana passada mesmo já sofreu, né, uma retaliação a esse respeito. Nós nas escolas também, sou professora de educação infantil, né, mas na educação infantil a gente também sofre essa pressão, e acho importante a gente continuar esse debate para além daqui desse espaço, né? Que a gente consiga também na escola de aplicação, entre os estudantes, enfim, levar esse debate à frente, promover em outros espaços também. Faço parte do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Florianópolis e deixo aqui o convite para que a gente também possa levar esse debate para dentro. Bom dia, meu nome é Jorge, sou professor aqui do Colégio de Aplicação também, da disciplina de português, primeiramente para Temer. Eu quero fazer uma ponderação, e na verdade chamar uma ponderação na mesa sobre a relação entre escola sem partido e a medida provisória do ensino médio.
em especial não apenas na inclusão ou exclusão de disciplinas que ela está prevendo, mas fundamentalmente na instituição da ideia de notório saber, que sabe-se lá o que seria o notório saber, e na prática é mais uma deslegitimação do conhecimento que a gente constrói nas licenciaturas, da formação que a gente faz para ser professor, né, e disso que a gente leva para as escolas. Então, eu consigo vislumbrar na ideia de notório saber, por exemplo, uma porta aberta para toda essa insidiosa conservadora ter lugar na escola sem precisar passar pelos lugares de formação. Na prática, por exemplo, sei lá, um pastor dando aula de sociologia, sem precisar de uma formação específica em sociologia, por exemplo. Ou seja, se eu mudar a matriz da própria disciplina, não preciso apagar ela do currículo, né? O que se pode fazer com ela a partir disso é tão perigoso quanto ela estar ou não estar ali. Então eu queria chamar da mesa também, ou que a mesa desse uma ponderada sobre o que vocês sabem sobre como vai funcionar na prática essa instituição do notório saber dentro dessa medida provisória que está sendo nos posta de goela abaixo como uma pretensa reforma, né? Obrigado. Talvez a gente possa fazer um bloco de 3 perguntas para daí ter mais coisas para se discutir. Bom, eu vou tentar brevemente responder as questões. Professor Igor, é Igor? Nicolas. Nicolas, eu vou te responder com provocações, né? Porque, na verdade, quando uma lei, como é a Lei 867 do Escola Sem Partido, esse projeto de lei, na verdade, que daí ele na verdade, se for aprovado, é incorporado a LDB, isso vale tanto para escolas públicas como escolas particulares, né? Quer dizer, a escola particular, ela não tem, embora ela tenha autonomia como uma escola pública, política e pedagógica, ela teria que atender também esse projeto de lei. Mas eu vou te responder com uma provocação pelo seguinte motivo. Você trabalha numa escola particular e você tem lá um sindicato chamado Sinep. Pode rir, tá? Que recentemente, uma questão de 3, 4 anos atrás, chamou uma palestrante, que eu não vou lembrar o nome, nem me interessa lembrar, que disse para vocês, e não sei se você naquele momento estava presente, de que os livros de Karl Marx deveriam ser queimados numa fogueira. Isso ela disse... No ano passado? Enfim, mas ela disse isso claramente, a convite do Sinep. Então, se um sindicato das escolas particulares trazem uma pessoa que tem essa mentalidade, acho que dá para entender um pouco para onde que vai a perspectiva das escolas particulares, pelo menos dos que os donos das escolas particulares. Não significa que dentro da escola particular não tenha resistência, não tenha luta, e os professores não vão discutir isso, tá? Mas evidentemente que quando a própria educação tem esse teor da mercadoria e daquilo que atende o que os pais querem, o que, né, enfim, é muito mais complicada. Essa luta ela precisa ser feita, mas ela é muito mais complicada. Mas ela não tem ingerência sobre uma lei, sobre uma LDB. Isso não tem, né? E só para acrescentar também, quando houve essa resolução do Conselho Estadual de Educação para as escolas, que também são as escolas particulares, que pode reprovar em disciplinas e depois você ser aprovado para o outro ano, as escolas particulares disseram o seguinte: nós entendemos, conhecemos, mas não vamos adotar essa resolução. Então, de alguma maneira, as escolas particulares fazem aquilo que elas, entre aspas, querem fazer. E a gente não pode esquecer também que a gente vive um dualismo educacional neste país violento, né? Então, evidentemente, há uma escola para a classe trabalhadora e uma escola para a burguesia, né? A escola da burguesia, os filhos da burguesia, os pais dos filhos da burguesia, eles não brincam com a educação dos seus filhos, não brincam com seus herdeiros. Agora, na escola pública, tudo pode. Desqualificação, desprofissionalização, notório saber, enfim, tudo cabe. Na escola privada, não. Ana, também concordo contigo, acho que a gente precisa realmente ampliar esse debate para além da universidade. Outros espaços precisam realmente conhecer o teor desse projeto de lei. E não só isso, o que implica isso em termos de formação, de discussão pública, discussão política, pedagógica, né?
Eu comentava no início da minha fala que o nosso reitor aqui já disse que o Escola Sem Partido não é importante. E nós sabemos o quanto que ele tem aí, o quanto os desdobramentos do movimento Escola Sem Partido já estão acontecendo em todo o país. O professor Clóvis deu vários exemplos de professores perseguidos, enfim. É importante realmente esse debate. Eu acho que você também, como representante do Sintrazem, precisa levar isso lá para o sindicato, para a rede municipal de ensino. É uma discussão fundamental, tanto para a educação, tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio, para toda a educação básica. Sei que aqui hoje nessa plenária também tem colegas do NBI fazendo parte hoje dessa plenária, participando. Hoje também é um dia de paralisação de trabalhadores do país. Então a gente precisa levar isso para todas as instâncias da educação básica. E Jorge, embora aparentemente isso seja uma coisa, entre aspas, nova, não é nova, se a gente lembrar um pouco do Reúne, você deve lembrar do Reúne, que se dizia o seguinte, e a Bahia, se não me engano, foi o primeiro estado a adotar isso, os bacharelados interdisciplinares. Você lembra disso, das BIs, ou dos BIs? Ou seja, o sujeito não precisava terminar a graduação. Ele fazia 1 ou 2 anos de uma espécie de nivelamento, tinha acesso a várias disciplinas, e se ele quisesse parar por ali, ele podia sair um bacharel interdisciplinar e dar aula de história, filosofia, tudo que ele quisesse. Bom, na prática acontece muito na rede estadual também, nos ensino médio. Sim, que é o que devido a exatamente essa improvisação pedagógica, né? Nos Estados Unidos já acontece isso, tá? Cursos rápidos, muitos à distância, que te certificam e te possibilitam que você vá ser professor em educação básica. Então, notório saber, até onde eu entendia, era aquele sujeito que durante uma vida inteira se dedicou a defender uma proposta, fosse ela pedagógica, ou social, ou científica, e ganha um mérito, digamos assim, uma certificação de notório saber, a uma luta, um trabalho de anos, né? Nós recentemente tivemos aqui um mestre da capoeira, você sabe, participou do conselho universitário, mas que foram 40, 50 anos dedicados à defesa de uma perspectiva, de um modelo de formação na capoeira. Então, o notório saber também foi jogado na lata do lixo. Até esse termo, que é tão significativo para nós, foi jogado na lata do lixo. Bom, vamos lá. Nicolas, eu acho que tem uma questão a se levar em conta na tua pergunta. Por um lado, as escolas particulares elas têm uma relativa autonomia, né, em relação às escolas públicas, mas por que relativa? Se por um lado a escola pública está sob a mira, né, do Estado e, né, do seu aparato jurídico, principalmente, o próprio Ministério Público, né, olha com uma atenção a escola pública e é muito mais suscetível, né, a receber denúncias quando professores de escola pública do que em relação a escolas particulares. Por outro, a escola particular ela tem uma preocupação com o mercado que a escola pública não tem, né? E aí me parece que muitas escolas, eu falo escola pública, né, escola particular, tem uma preocupação com o mercado, né, porque elas dependem de matrícula, elas dependem de mensalidade, elas dependem, enfim, que a escola pública não tem. Em tese, isso daria a escola, faria com que a escola privada fosse muito mais passível, né, de incorporar medidas restritivas que a escola pública, né, porque ela atender uma demanda que é no mercado. Se perder aluno, perde mensalidade, etc, etc. Agora, isso também é relativo, né? Tem várias e várias escolas que mesmo tendo essa dependência com o mercado, em relação ao mercado, defendem alguns princípios laicos e democráticos de educação e tal, né? Dou um exemplo doméstico, né? O meu filho, de 8 anos, frequenta em Curitiba uma escola particular, que é uma escola adorável, sob todos os pontos de vista, pedagógico, político, ético, etc, etc. Só que um detalhe, a escola particular é um privilégio. Eu posso pagar essa escola para o meu filho estudar, né? Ela é um privilégio. O direito à educação é universal e é público. Quem garante esse direito não é a escola privada, é a escola pública, né? Por isso é importante e é fundamental a defesa intransigente da escola pública, né, sob todos os pontos de vista, né? Desde o ponto de vista material, né, nós precisamos de escolas
bem estruturadas, né, com ambientes acolhedores, né, porque não basta ter um prédio precarizado e muitas vezes pondo sob risco de segurança pessoal a professores e estudantes. Temos que ter professores qualificados, bem preparados e bem pagos. Né? Temos que ter um espaço democrático, né, que acolha, que receba, que problematize. Né? Um país, uma sociedade como a nossa, ela própria formada, né, nessa pluralidade de ideias, né, de convicções políticas, religiosas, étnicas e etc, etc. Né? Então, assim, a escola particular, nem toda ela é uma escola fechada. Há experiências muito interessantes em escolas particulares, mas eu insisto no que para mim é um ponto fundamental. A escola particular é um privilégio. Quem garante o acesso, o direito universal à educação é a escola pública. Né? Por isso a insistência fundamental também de se defender intransigentemente o ensino e a escola pública contra essas intervenções que miram muito mais a escola pública, justamente porque, e aí, né, não me parece coincidência, ela incorpora um universo docente e discente muito mais significativo. Né? Hoje, das cerca de 180 mil escolas de educação básica no Brasil, mais da metade são escolas públicas. Né? Só no Paraná são milhares de estudantes, que é o meu estado, são milhares de estudantes e professores que frequentam escolas públicas na capital e no interior. Né? Então a defesa desse universo, né, expressivo, significativo, quantitativamente, é fundamental, porque esse universo quantitativo se traduz, né, numa formação que tem que ser de qualidade, tanto do ponto de vista pedagógico quanto político e ético, e é principalmente contra esse direito universal que o Escola Sem Partido tem se insurgido. Visitem a página do Escola Sem Partido. A maioria esmagadora, né, das denúncias, dos discursos, né, disso que eles chamam de um exército travestido de professores, mas que são militantes, né, trazem sempre a escola pública, o professor público. Né? Há uma charge especialmente odiosa nesse sentido, né? Que é uma escola, a charge é uma escola com um professor, né, que está sobre ela, e o professor ele é um vampiro. Né? Então a escola abriga estudantes na charge, estudantes indefesos, né, sob a ameaça de um professor vampirizado. Não, vampiro. Vampirizados são os alunos. Né? E a charge, não sei se foi um ato falho do chargista, né, mas a charge diz escola pública. Podia ser só escola, mas não é escola pública. Né? Então, assim, você tem razão. Né? Acho que o foco da Escola Sem Partido é especialmente a escola pública, e não é por acaso. Né? O universo de estudantes e professores da escola pública é muitíssimo maior que a escola privada, e é a escola pública quem garante o acesso universal à educação. É ela quem garante o direito, né, do acesso à educação, por isso ela é o objeto privilegiado da escola Sem Partido. Ana Cláudia, até porque eu sou joinvilense, embora more há 20 anos em Curitiba, eu acompanho com frequência, né, o que acontece na cidade. Eu colaboro com um blog de lá chamado Chuva Ácida. Chuva porque a cidade chove pra caramba. Ácida porque o blog pretende ser ácido, né, um trocadilho meio infame, mas enfim, né? E tenho acompanhado, né, o processo lá de formação do movimento, que tem sido bem atuante. E tem conseguido, se não impedir, mas tem que frear, pelo menos, o andamento do projeto de lei da vereadora Pastora Leia. Né? Se eles vão conseguir que ele seja engavetado, eu não sei. Mas, por exemplo, foi graças à intervenção do movimento que a Câmara solicitou os pareceres que indicaram a inconstitucionalidade do projeto. E acho que é bem isso que você falou. O exemplo de tem que ser seguido em outras cidades. Né? Construir movimentos de resistência mesmo, né? O avanço da Escola Sem Partido é um caminho fundamental para se pôr em questão um contradiscurso a um discurso que hoje, como eu falei há pouquinho, está até certo ponto naturalizado já. Né? E é preciso impedir que isso se naturalize efetivamente. Jorge, sobre a questão do notório saber, só para complementar o que o chefe já disse, né? Tem duas questões ainda que parecem também algo a ser pensado. Uma delas é levar em conta o contexto em que a escola está inserida. Né? A MP é genérica, muito genérica. E aí o Ministério da Educação argumenta em relação a isso
que o que eles pretendem é que professores de notório saber possam eventualmente ensinar disciplinas técnicas, né? Então o cara é um eletricista, é um mecânico, é um marceneiro habilidoso e ele pode ensinar. Isso é um problema, pelo menos por duas razões, né? Primeiro, porque depende do contexto da escola, isso que é, segundo o Ministério, eu desconfio de governos por princípio, né? É para quadros técnicos, então, conforme o contexto, pode ser professor de português, né, professor de matemática, ou de física, ou de história, porque não tem professor disponível, em especial em regiões mais do interior, né, e vamos por o cara porque ele tem notório saber. Né, escreveu um livro de memória, logo, sobre professor de história, né, ele tem notório saber em história. E aí vamos embora, entendeu? Esse é um problema. Conforme nas capitais, onde a presença, né, da mão de obra docente é mais significativa, tudo bem, mas no interior, daqui a pouco você está de fato correndo risco, né, de que a parte do quadro docente é preenchido por notório saber, sabe-se lá com quais critérios. Mas há um outro elemento importante, mesmo que, vamos dar por um segundo, né, acreditar que a intenção é essa, né, vamos chamar só quadro técnico. Bom, a gente sabe, né, que ensinar para adolescente não é só ensinar a manusear tecnicamente alguma coisa, né, seja o que quer que seja. Ensinar para adulto, que é a minha experiência principal, já é um processo difícil, né? E isso contando com o fato de que um adulto que cursa um curso de história, como é o meu caso, escolheu estar lá, pelo menos pressupõe-se que, né, fez o vestibular para estar lá, né? Então a relação dele com o curso é uma relação de escolha, né? Uma relação mais autônoma, uma relação, vamos chamar assim, mais madura, né, com o devido cuidado. Para adolescente a relação é muito mais complicada, porque a fase da vida é outra, porque o ambiente escolar é outro, né? Não é o caso aqui, tenho certeza, mas nem todo adolescente vai para a escola porque quer, né? Vai porque o pai e a mãe estão mandando ir, vai porque tem que ter um diploma, vai porque tem que fazer vestibular, né? O cara tem um quadro de disciplinas super eclético, que vai de português a física, ele gosta muito de física, mas português puxa vida, né? Lidar com esse universo tão eclético demanda um preparo pedagógico, né? Que o notório saber não, né? Então não basta ser um bom marceneiro, ser um bom mecânico, ser um bom eletricista. Se ele não souber transmitir o conhecimento, a gente sabe que, né, a intenção, né, restou, no mínimo, prejudicada, né, precarizada. E MP, como quase tudo nela, é genérica, na melhor das hipóteses, em relação a isso. Né? Quer dizer, como é que eu vou preparar o sujeito que tem, aspas, notório saber, para ensinar adolescente de 15, 16 anos de idade, aquilo que ele supostamente sabe? Isso não está dito. Eu complementaria, né, Jorge, na questão, eu acho que está na tua pergunta embutida, o futuro das licenciaturas, né? A gente coloca também em xeque. O que vai acontecer com as licenciaturas? Senão, não é apenas um debate em relação à educação básica, é a questão da formação do profissional que vai trabalhar, né, justamente com essas áreas ou com essas disciplinas que o professor Clóvis comentou. Então é tudo isso que está envolvido. Vamos fazer mais uma rodada de perguntas e aí a ideia era que a gente encerrasse por aqui, porque já estava tendo... Meu nome é Carolina, eu sou professora de História na UDESC. Em primeiro lugar, eu parabenizo a fala dos dois professores, né, extremamente necessária nesse momento. Em relação tanto ao projeto, né, Escola Sem Partido, quanto à medida provisória, como eles trazem uma série de interdições, né, ao trabalho do professor, a gente sempre acaba discutindo muito a respeito do papel do docente e como professor, o que a gente pode ou não pode fazer a partir daí. Mas eu queria convidar vocês a pensar um pouco a respeito do aluno, né? Qual o lugar do aluno dentro tanto do projeto quanto da medida provisória e, consequentemente, que tipo de aluno se pretende formar a partir desse projeto e dessa medida provisória, né? Já que a gente está no auditório cujo público é majoritariamente alunos, né, de ensino médio, tentar estabelecer um pouquinho esse diálogo a respeito deles dentro dessas duas proposições. Obrigada. Bom dia, eu sou Pedro Cabral, sou professor aqui da Escola Básica Beatriz de Souza Brito, uma escola municipal vizinha de vocês. Historicamente, nós na escola colocamos que ser professor é um ato, além de outras coisas, é um ato político, né? E sempre nos colocamos que fazer política, quem diz que não se pode fazer política, está fazendo política porque nega a condição política. E aí o professor coloca que esse argumento ideológico,
ele está sendo usado contra nós na discussão da escola sem partido. E penso que seria interessante, pelo menos para mim, né, egoisticamente falando, um pouco mais de esclarecimento a respeito disso, porque eu acho que nos ajudaria, então, além de como já colocaste, né, voltar a estudar e estar lendo e estar buscando, mas nos clarearia um pouco essa condição que historicamente foi colocada e agora a gente está se deparando que a arma vira contra nós mesmos, né? Estranho. Obrigado. Olá, bom dia. Eu sou aluno de Ciências Sociais aqui da UFSC, da licenciatura. Leandro, eu queria complementar um pouco da pergunta que foi feita a respeito do papel do aluno diante desses dois projetos, mas com uma outra perspectiva, que a educação ela vem sofrendo um processo de judicialização, tanto para um lado positivo de garantia de direitos sociais, mas um lado que me parece tomar e retirar a autonomia das escolas, retirar a autonomia dos professores, a autonomia da direção, em como se dá esse processo de ensino. E eu queria saber alternativas também relativo a isso, como a comunidade escolar, como a sociedade civil pode agir de acordo com a escola para evitar esse processo de vigilância. A gente talvez pudesse fazer mais algumas perguntas, umas 2 ou 3 perguntas, porque daí depois a gente encerraria. Nicolas? Primeiro eu queria me desculpar que eu tô meio antialérgico, então eu estava meio dormindo quando eu fiz a minha pergunta, só para ir mais direto ao ponto, assim, professores. A pergunta no sentido de que, quando instaurado esse projeto de Escola Sem Partido, se a forma de controle, a atuação dele na escola pública, me parece que é muito uma questão da sociedade pais influenciando na escola, né? Mas, ou seria uma questão direção pais, por exemplo, com os diretores de colégios estaduais ditos biônicos aqui de Santa Catarina, né? Como que se dá essa forma de controle, assim? E complementando a fala da minha colega que estava por ali, a coisa que mais dói na Escola Sem Partido é a propaganda deles que fala que professor não é educador, né? Eu li o projeto e eu acho que ele é muito vago no sentido de implementação, né? Ele deixa muito aberto como que ia funcionar assim. Então a questão é se esse controle ele viria de uma forma externa, espontânea, se seria parte de direções colocadas pelo governo, enfim, é mais nesse sentido, como que se dá esse corte, né? E sobre o Cinep, a figura polêmica da moça lá, ela alcança ela tem um alcance midiático incrível para uma mestranda, que não é mais mestranda, ela foi cortada do programa da Universidade do Estado de Santa Catarina, e foi muito gratificante ficar sabendo que houve professores que subiram lá e que, enfim, fizeram frente, né, à posição dela. Mas é muito curioso como que alguém com um currículo tão pequeno, né, ela tem o mesmo currículo que eu, uma graduação e um mestrado. E é muito engraçado como ela é chamada para mestrado incompleto, por enquanto. Oi? Ela foi, mas ela ainda estava vinculada quando ela foi chamada. E agora ela foi reprovada, né? E é impressionante como ela é chamada para congressos em Brasília, para falas no Cinep e tal. E eu acho também muito engraçado o Cinep ser tão vinculado com associações católicas de ensino, né? Ele tem essa paixão. Enfim. Não, mas só para concluir. E só para fechar, fora Temer, e muito obrigado pela fala. Bom dia, meu nome é Felipe, eu sou estudante de Física, licenciatura. Felipe. Bom, a minha colocação ela é mais no sentido que, primeiramente, para mim, o nome para mim já é muito bizarro, Escola Sem Partido, porque na verdade eu não acredito que se tenha como se ter coisas assim apartidárias.
necessariamente. Porque a história ela é contada, mas ela é contada de um ponto de vista. Você defende, na verdade, um ponto de vista. Então, quando se diz uma escola sem partido, professores, tirando essa autonomia do professor, né, de poder aplicar o conteúdo de uma maneira ampla, realmente para o desenvolvimento crítico, né, dos próprios estudantes, enfim, você vai estar defendendo, na verdade, uma política de Estado, não sei se eu posso dizer assim, que vai defender, na verdade, um partido. Então, para mim, o próprio nome já é contraditório. Uma escola sem partido, para mim, é uma escola que nunca vai existir, não tem nem como existir. E pensando principalmente, como o professor Clóvis falou, a questão do livro didático, e realmente de tomar esse cuidado, porque a história ela é contada, mas ela é contada de um ponto de vista, né? Assim como eu muitas vezes cresci sendo... e ouvi falarem que eu descendo de escravos, só que na verdade eu descendo de um povo que foi escravizado, que é totalmente o contrário, que são posicionamentos políticos que tem que ser tocados e tem que ser revistos em várias bibliografias a própria de se passar a educação, né, com o livro didático, enfim. É mais essa colocação só, que para mim é uma questão do nome que, assim, ficou entendido na colocação dos professores, mas ainda não ficou explicitado, não ficou escuro para mim. Então, vamos lá. Carolina. Oi. Bom dia, Fora Temer, professor Bruneta. Eu queria aproveitar, sou professor de Ciências Sociais da UFSC, que trabalho também com formação de professores. E eu tenho um entendimento muito semelhante a de grande parte das pessoas que falaram aqui sobre o grau de orquestramento de todas essas ações, escola sem partido, ideologia de gênero, contra ideologia de gênero, a reforma do ensino médio, etc. e tal. No que nos afeta especificamente na educação superior e com relação à formação de professores, em junho do ano passado, de 2015, nós recebemos a resolução 02, que propõe uma nova diretriz curricular para a formação de professores. Ela vem substituir uma resolução de 2001 e de 2002, duas resoluções que davam essa orientação. É um documento enorme, que parece também bastante sem pé e nem cabeça. A única orientação mais clara tem a ver com a implementação das imposições da matriz de financiamento do REUNE, portanto separando as matrículas de alunos de bacharelado e licenciatura, mas todas as outras coisas me parecem acessórias e sem sentido. Minha pergunta aos dois professores que trabalham com formação de professores é exatamente essa. Não deveríamos, e justamente porque temos sido cobrados de implementar essa reforma, as reformas das licenciaturas até junho de 2017, não teríamos o grande pretexto agora com a MP do ensino médio, com toda essa mobilização pela escola sem partido, com a ideologia de gênero, o grande pretexto, mas muito mais do que um pretexto, a grande motivação para interrompermos a reforma prevista pela Resolução 02 de 2015 e iniciarmos um debate desde essa outra ponta do processo, né, formação de professores e escola básica, num grande congraçamento aí, em grandes assembleias, em movimentos que unificassem o UFSC, o DESC e outras universidades que também realizam grande parte da formação de professores, que a gente se esquece, né? Nós puxamos o debate nas universidades públicas, mas hoje uma quantidade majoritária de profissionais da educação superior, de gente formada na educação superior e de professores são formados em universidades privadas também, né? Precisamos nos ocupar disso. Essa é a minha pergunta. Obrigado e parabéns pelas falas. Então vamos lá, tentar ser breve para dar conta de tudo, tá? Em relação ao tipo de aluno, a questão que a Carolina coloca, eu vou retomar o que eu falava para o Jorge há pouquinho, né? A MP ela é super genérica, muito vaga, muito ambígua, né? Tem um monte de pequenas armadilhas ao longo do texto, um texto curto, né? São 2 páginas, tem MP de reforma no ensino médio, mas cheio de repleto de pequenas armadilhas que são fruto dessa ambiguidade, né, da MP. Entre outras coisas,
em relação a tudo assim, possibilidades, né? Porque a gente não tem como mensurar, não tem como afirmar isso agora. Então são possibilidades abertas pelo caráter ambíguo da NP, além da forma como ela veio, né? O fato que a NP preveja, né, defenda, que o aluno do ensino médio possa escolher, né, a partir de um certo momento da sua formação no ensino médio, qual das áreas ele quer cursar, humanidades, exatas, formação técnica e profissional, são 5, agora não me recordo quais são todas, é uma armadilha, né? Assim, por um lado, eu pessoalmente acho a ideia interessante, né, que o aluno possa, a partir de uma certa etapa, escolher a formação que atende, né, a expectativa que ele tem como futuro profissional e universitário e investir nisso, um modelo que ecoa o que já acontece em outras escolas, em alguns países, né, que já abre um espaço para que o aluno, no final do ensino médio, possa reforçar a área em que ele pretende cursar depois da universidade, por exemplo. A questão aqui, primeiro, né, hoje no Brasil, mesmo com os investimentos nos últimos anos que abriram, que ampliaram, né, o número de vagas de acesso à universidade, em especial as públicas, federais e estaduais, elas não comportam, elas não abrigam, elas não têm, né, o volume de alunos que sai do ensino médio para a universidade, né? Para uma boa parcela desses estudantes, o que vai ficar é a opção pelo ensino privado. Algumas instituições são de qualidade, mas cobram para ter qualidade, e algumas proliferam, né, nos últimos anos especialmente proliferam o que eles chamam de unisquina, né? Lá, não sei se aqui essa expressão chegou, lá eles chamam de unisquina, né, em Curitiba. São aquelas instituições particulares que são caça-níqueis, né, que vendem o diploma, né? Um pouco como o Jefferson já mencionou ainda há pouquinho, né, vai se certificar em massa para disfarçar, né, a qualidade duvidosa do ensino superior que vai vir desse processo de aspas escolha, primeiro. Segundo, essa escolha também tem que ser pensada a partir dos contextos, né? Em quais escolas vai ser possível você implementar as 5 áreas previstas na NP. Você vai ter professor para isso, né? Vai abrir concurso para preencher as vagas de professores que vão atender essas demandas. Você vai ter bibliotecas equipadas para atender essas demandas, laboratórios equipados para atender essas demandas. Eu duvido, né? Então o que vai acontecer na prática, muito possivelmente, é que em algumas escolas, em alguns contextos, os alunos não possam escolher entre as 5 áreas, né? O que é escolha vai virar uma obrigação, né? Eu vou fazer essa área porque é a que eu tenho disponível, né? E aí, num exercício de imaginação histórica, né, que levando em conta o que nós temos posto, né, no passado, não só recente, a gente pode mais ou menos vislumbrar o que vem pela frente, né? Escolas que vão estar equipadas e preparadas para permitirem que alunos escolham, vão ser poucas escolas, né? E eu arrisco dizer, né, escolas que vão atender um público privilegiado. Para a imensa maioria dos estudantes de ensino médio, o que vai sobrar é a opção pelo ensino de formação profissional. Nenhum problema em relação a isso, né? O problema é quando isso é a única opção, né? E ainda assim uma opção precarizada, né? Que você vai alimentar o mercado de trabalho com a mão de obra recém-saída da escola, barata, portanto, né? Porque ela não teve outra opção na sua formação de ensino médio que não o ensino técnico profissional ministrado por professores de notório saber. Então é uma imagem que está posta com uma possibilidade, a meu ver, muitíssimo concreta, né? Pedro, eu insisto muito, há algum tempo insisto nisso, em alguns textos que escrevo, né, na minha militância virtual, né, em sala de aula com os alunos na universidade, que eu acho que a escola tem que recuperar um papel, para além do papel acadêmico, né, de inserção do aluno no saber dito formal, ela tem que recuperar o espaço, a sua noção, o seu papel político. Em que sentido, né? Todo político como na sua acepção original, né, como a polis, né? A escola tem que ser o espaço de inserção do aluno no espaço público. Isso que eu falava no final da minha fala, né? A escola precisa estar preparada para acolher o aluno e mostrar a ele que o mundo em que ele vive, o mundo familiar, doméstico, é um mundo possível, não é único. E nesse sentido me parece que educar é um ato político, né? É de mostrar para o aluno que a escola é um espaço onde ele vai confrontar e ser confrontado, né? Onde ele vai conviver com a diferença, ele vai conviver com a possibilidade
plural, né, de aprender e ensinar a partir da sua formação de formações estranhas a ele. Sejam elas religiosas, sejam elas étnicas, sejam elas de gênero. Né? Acho que, para mim, educar é um ato político no sentido muito amplo da palavra. Né? Não é preparar, é meio messiânico, né? Mas é fornecer aos alunos as condições mínimas para que ele adentre no espaço público e político como um sujeito ético, né? E não só como um profissional bem preparado, e etc, etc. Né? Como alguém que domina alguns mecanismos e algumas ferramentas do saber formal. E isso, para mim, é um ato político, e desse eu não abro mão. Né? E como eu falava um pouquinho, é isso especialmente que o Escola Sem Partido pretende nos tirar. Né? Limitar a escola a uma transmissão, a um espaço transmissor de um saber acadêmico e formal, e não como um espaço de interação, de confronto, de diálogo, como um espaço de luta mesmo, né? Assim, tomando aqui um pouquinho o que falava, a Ana Cláudia, né, em relação à Escola Sem Partido. Leandro, eu acho que eu não domino a linguagem jurídica, falha, que deveria dominar um pouco melhor, né? Mas eu acho que assim, alguém comentava, o professor das ciências sociais, né, falava desse movimento orquestrado. Né? Uma das coisas que tem me incomodado em relação à nossa capacidade de confrontar, de resistir à escola sem partido, aos movimentos que militam, né, contra a chamada ideologia de gênero, e etc, etc, é a ingenuidade da nossa resposta. Né? A gente está se alimentando à base de hashtag. Acho que as redes sociais são importantes, acho que elas multiplicam a discussão, elas compartilham o conteúdo, mas elas não bastam, em especial quando elas multiplicam palavras de ordem cujo efeito prático é muito limitado, e quando, apesar de ser uma rede social, ela se limita a uma ação privada, pessoal. Né? Eu acho que assim como esses avanços, essas ofensivas conservadoras têm sido parte de um movimento orquestrado, em todos os níveis, incluindo o jurídico, a nossa resposta tem que ser do mesmo nível. Né? A gente tem que se mobilizar coletivamente, né? Tem que ser capaz, né, de sentar e conversar e pensar coletivamente, e isso aqui é um bom exemplo de que isso é possível, né? Mas tem que atuar em vários níveis. Tem que ter hashtag, não passarão? Ah, tá bom, tem que ter, mas basta? Eu acho que não. Né? A gente tem que trabalhar nos níveis parlamentar, eles estão trabalhando. A gente tem que ter a gente tem que ter parlamentares nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal. Não precisa ter uma bancada, né, como tem a BBB, mas tem que ter deputados e vereadores atuantes, né, que confrontem, né, esse avanço conservador. Temos que ter advogados que dominem os mecanismos jurídicos como nós não dominamos, né, para fazer frente a essa judicialização do ensino, entre outras coisas. Me parece que é um caminho, talvez não único, certamente não único, né, mas é uma atuação que é também orquestrada, como é a atuação orquestrada, né, dessa ofensiva conservadora, mas para além de orquestrada em quantidade, orquestrada na sua multiplicidade de atuação. Saber atuar nas redes sociais, saber atuar juridicamente, saber atuar nos parlamentos e assim por diante. E aí eu volto à questão, acho que ela saiu já, a Ana Cláudia, né? Do exemplo conservadora, que conta hoje com um vereador de esquerda, que é o Adilson Mariano, ligado ao PSOL, foi do PT, está no PSOL agora, né? Ele saiu junto com a tendência a que ele pertence, e que sozinho tem feito um trabalho meio de Don Quixote, assim, né? Mas tem conseguido, com o apoio de uma movimentação mais articulada, fazer frente à lei da pastora Leia, que pretende instituir o programa Escola Sem Partido. Por fim e por último, Nicolas, acho que a tua questão não era bem uma questão, tudo bem se eu for adiante? Ok, então, para agilizar, sobre a fala do Felipe, eu só queria lembrar uma coisa que é muito legal, que a gente esquece, né? Partido é parte. Quando a gente escuta as campanhas agora, né, os caras falando, estamos aqui por toda a cidade. Mentira, não estão. Partido não seria partido? Um partido representa uma parte. Ainda que ele administre uma cidade inteira, e essa cidade é heterogênea, é plural, é múltipla, né, os interesses, a orientação, né, de um partido, quem estabelece é a parte da sociedade que ele representa. Né? Por isso que quando você partido fala Escola Sem Partido, ela fala em neutralidade. São duas ambições, duas falsas ambições.
né? Não há uma escola sem partido, porque as escolas estão inseridas em comunidades, em contextos, em sociedades, né? E elas atuam, em parte, atendendo às expectativas de parte dessa sociedade em que ela está inserida. Volto ao exemplo da Gabriela, a professora de Sociologia do Karl Marx. Né? Por que ela propôs para os alunos trabalharem Durkheim, Weber e Marx a partir da sua realidade? Porque ela trabalha com uma parte da sociedade para quem o discurso de Marx, Durkheim e Weber só faz sentido se ele for capaz de se acomodar às expectativas, ao ambiente, ao contexto em que aqueles alunos estão inseridos. Senão não faz sentido. E o que eles fizeram com Marx? Virou funk. Genial, né? É saber usar, né, uma ideia, um pensamento, uma teoria, a partir, né, para que ele seja coerente à parte da sociedade em que aquele contexto está inserido e está sendo ministrado. Fez muito mais sentido para aqueles alunos transformar Marx ou alguns conceitos marxistas num funk do que faria se a Gabi ficasse insistindo em discutir com eles o que é mais valia. Né, com aqueles tijolaços teóricos que a gente na universidade não tem muito saco para ler, né, inclusive. Por fim, por último, o teu nome, desculpa, Bruneta, né? Da tua fala, deixa eu chamar a atenção para duas coisas antes de passar para o Jefferson, né? A gente tem que estar atento a duas coisas que estão avançando aí a partir, e parece que está tudo meio ligado, né? Escola sem partido, a reforma do ensino médio e tal. Uma é o avanço das chamadas OSS. Ontem foi surpreendido com a nomeação do professor que era coordenador de ensino médio em Goiás para a coordenação geral do ensino médio no MEC. O Goiás é o estado hoje onde as OSS estão mais avançadas. Sem falar na militarização das escolas. Sim, entre outras coisas, né? Então, primeiro é isso. Segundo, e aí eu falo pela parte de história, porque não sei em que pé está isso em outras áreas. Mas na história, a discussão da BNCC foi controversa e exaustiva, para dizer o mínimo. Né? E quase que impossível acompanhar, porque chegou uma hora que só ganhou um volume tamanho, que até quem estava acompanhando, que era o meu caso, se perdeu, no meio daquele volume de informação e proposta, etc. Leia o IP da reforma. O que vai estabelecer a estrutura curricular proposta é a BNCC. Que não está discutida, que não está aprovada, que é também repleta de ambiguidades e mais perigosas, porque enquanto tem MP de reforma são 2 páginas, a BNCC se multiplica quase que infinitamente, né? Mas o que está posto na MP de reforma é que vai estabelecer a estrutura curricular proposta para o ensino médio é a BNCC, que nós não discutimos, que nós mal acompanhamos. Então a gente tem que ter isso, muito me parece uma atenção redobrada ao que vem pela frente. Primeiro, então, queria responder para a Carolina, professora da UDESC. Carolina, a tua pergunta é uma questão que eu pensei em comentar e depois acabei esquecendo. Mas, evidentemente, que quando tratamos de um movimento, de um projeto de lei do Escola Sem Partido, e não só ele, né, mas se tente pensar em termos de políticas públicas para a educação, que tipo de aluno ou de que tipo de estudante se quer formar, e aí nós temos que pensar o seguinte, isso que o professor Clóvis falou, o grande número de matrículas, tanto no ensino fundamental e médio, estão na escola pública. Né? As maiores quantidades de matrícula estão na educação básica pública. O que eu vou te dizer é bastante sucinto, mas ele é dramático do ponto de vista formativo do estudante. Com essas políticas, Carolina, o que se quer, eu estou falando agora um pouco mais do ensino médio, é formar estudantes com uma formação cada vez mais simplificada para trabalhos simplificados. Ao dizer isso, o aluno que está no ensino fundamental, no ensino médio principalmente, não precisa se apropriar do conhecimento sistematizado, científico, ele tem que se apropriar do mínimo para realizar trabalhos simples, cada vez menos qualificados. Isso é dramático, se a gente pensar, porque tudo que a gente está discutindo aqui está levando a isso, a esse tipo de formação. Né? Então, vejam só, existe mais essa instância. Se a gente reconhece e se a gente não luta para que tenha realmente uma formação adequada, realmente humana, integral,
e sistematizada na educação formal, o que nós vamos ter são cada vez mais estudantes com um nível de formação precarizado, com os rudimentos de leitura e escrita, e olhe lá, né? Isso não é um projeto simplesmente assim, do nada. Ele é deliberado, Carolina. Ele é deliberado no meu entendimento. Professor Pedro, gostei da sua provocação, né? Eu acho que quando se desideologiza para dizer que o outro que não tem que discutir ideologia, você tem uma ideologia que você está querendo impor. Eu queria lembrar que alguns anos atrás, quando então o governador Colombo se candidatou a senador da República, ele dizia no programa político, na época então ele era do Democratas, do DEM, ele dizia assim: vote em mim, independente de ideologia. Eu lembro claramente dessa campanha do Raimundo Colombo, quando então se candidatou a senador. Ora, claro que está embutido aí um processo mesmo de não discussão política, de não discussão ideológica, como se isso fosse possível, né? Nós que fomos formados um tempo atrás, líamos Marilena Chauí, aquele livrinho, O que é Ideologia? Quem é que não leu aquele livrinho da editora Brasiliense, aquele livrinho pequenininho? Ela deixa muito clara, há uma ideologia de classe, há uma ideologia presente aí, que não pode ser descartada e não pode ser discutida. Então, ao fazer esse movimento de desideologização, se impõe uma outra, se tenta manter a ideologia que está presente, que é a ideologia de classe, que é a ideologia hegemônica do capital. Então, professor Pedro, não sei se eu respondi, mas é evidente que eu vejo esse movimento de tentar desconstruir a ideia de ideologia, que na realidade não se pode, porque ela está presente nas lutas, nos embates de classe, né? Leandro, você usa uma palavra chamada judicialização, né? Essa expressão, no meu entendimento, já é complicada, porque ela não é sinônimo de justiça social. E parece que nós vivemos, parece não, a gente vive um processo hoje evidente de judicialização de tudo. E aí você pergunta, o que pode ser feito? Então, vou pegar o exemplo do colégio de aplicação. O Camilo comentava no início aqui que um professor foi filmado em sala de aula e perseguido, né? De alguma maneira, por um pai que não concordava com as ideias do professor. Se as instâncias deliberativas da escola, em um primeiro momento, não discutem isso, não promovem isso, é evidente que ficamos cada vez mais reféns de processos judicializadores, tanto na educação básica quanto no ensino superior, porque aqui não é diferente. E a Carolina não vai me deixar mentir, me parece que há uma professora da UDESC que recebeu um processo também, que está respondendo um processo judicial, porque uma aluna se sentiu desconfortável com o que ela falou em sala de aula, se sentiu ofendida e entrou com um processo contra a professora. Então, o que a universidade, com todas as suas instâncias de deliberação coletiva, e tomara que seja cada vez mais democrática e transparente, consegue, primeiramente, discutir e resolver em suas instâncias, para não cair no processo de ir para um Ministério Público e, como você disse muito bem, judicializar. No meu entendimento, nós precisamos esgotar todas as instâncias de deliberação que a própria escola e a universidade têm. Falando mais do âmbito educacional, é claro que em várias esferas esferas públicas, isso tem acontecido com muita frequência, né, de judicializar processos, né? Vide o que tem acontecido no país aí recentemente. O Brasil é um exemplo maior desse processo hoje. Nicolas, primeiro que eu quero tomara que isso não seja aprovado, né, Nicolas? A gente está defendendo, tomara que esse PL não passe, né? Temos que primeiro pensar que ele não vai ser aprovado, tá? E não vou nem querer discutir mais nada. Você já se for aprovado, não vai ser aprovado. Não vai ser aprovado a escola sem partido. Não vai. Só isso. Tá? Não vai ser. Felipe. Cadê o Felipe? Tá ali. Felipe, o teor do projeto de lei 867, do Escola Sem Partido, ele não só é contraditório, quanto ele é extremamente ultraconservador, né? E a tua preocupação, e que é minha também, eu acho que o professor Clóvis comentou muito bem, é como que os materiais didáticos, que são materiais formativos, vão começar a ser construídos a partir de agora, elaborados. O professor Clóvis foi bem educado, né?
mas eu vou dizer, existe no Brasil uma máfia editorial do livro didático. E esta máfia editorial faz qualquer negócio para ganhar dinheiro. Então, se tiver que colocar, de repente, não houve escravidão no Brasil, eles vão botar lá. Como escravidão? Onde? Não houve. Né? Estou sendo bem assim irônico, mas para dizer o quanto que isso tem implicações no processo formativo e daqueles que vão escrever os materiais didáticos. Né? E então esse é realmente um momento de disputa mesmo, viu, Felipe? Um momento de disputa em que a gente não pode abrir mão. Né? Então esse projeto de lei ele é perigoso, não só no aspecto do processo formativo, mas também do ocultamento, do silenciamento das lutas dos movimentos sociais, que você com certeza conhece tão bem. Um deles, o movimento negro nesse país, um movimento importante, os movimentos negros no Brasil. Né? E também da possibilidade da gente da gente ter que continuar lutando por questões que aparentemente já estavam consagradas e conquistadas e adquiridas. Essa luta é permanente a partir de agora. Professor Brunetta, nós estamos acompanhando aí aqui na universidade via reuniões em fórum promovidos pela Prograde, né, a Pró-Reitoria de Graduação, um movimento de tentar primeiro reativar o fórum das licenciaturas, que nós não reativamos. Né? Nós temos um fórum das licenciaturas que não está ativo, que não funciona, que não está trabalhando a contento. Eu vou usar uma expressão do Saviani. O Saviani diz assim: quando a gente pensa que está entendendo uma normativa, quando está pensando que está entendendo uma diretriz curricular, vem outra, e vem outra, vem outra, e vem outra. Então, existem uma série de resoluções normativas a toque de caixa, que no meu entendimento, em vez da gente conseguir minimamente discuti-las, minimamente levar isso para os nossos colegiados coletivos, a gente precisa dar conta administrativamente disso e não pedagogicamente. Então, professor Brunetta, não preciso dizer que esta ausência da politização de processos administrativos não é apenas, claro, não é apenas uma questão da Universidade Federal de Santa Catarina. Certamente lá na Federal do Paraná, em várias universidades do Brasil, os processos administrativos estão ganhando mais corpo do que os processos pedagógicos e políticos. Então, essa despolitização e essa forma de nós hoje recebermos resoluções prontas, diretrizes prontas e aplica-se, é uma coisa que nós temos que enfrentar. Eu duvido que essa resolução agora tenha que ser simplesmente aprovada porque tem um prazo. A gente vai ter que rediscutir isso no âmbito dessa universidade e neste país. Então, pelo menos essa é a minha posição agora neste momento. E ao dizer isso, eu quero agradecer muitíssimo o convite do Laboratório de Ensino de História do Colégio de Aplicação, agradecer a coordenação do Camilo, a professora Karen, todas as pessoas que participaram aqui, a meninada do ensino médio, professores, e dizer que estou também sempre à disposição para contribuir para o debate. Obrigado. Bom, eu também queria aproveitar esse meio minuto para agradecer uma vez mais o convite do Laboratório de Ensino de História, agradecer ao Colégio de Aplicação da UFSC pelo convite, foi muito legal, muito bacana participar desse debate, e agradecer em especial a vocês todos, professores, alunos, que vieram participar da discussão e que estiveram aqui até agora, certamente porque tem a noção da urgência dessa discussão. Muito obrigado pela presença e pelo convite. Antes de passar para a professora Josalba, diretora do colégio, para ela encerrar a nossa discussão, além de agradecer imensamente o Clóvis e o Jefferson por terem aceitado e terem feito falas brilhantes que nos ajudou muito a levar esse assunto para frente. A gente sabe que tem muitas outras questões ainda que a gente não discutiu, mas é um primeiro passo, e deixar claro que, na verdade, eu estou aqui, mas eu, na verdade, estou representando um coletivo, que é o coletivo dos professores de aplicação, e mais especificamente dos professores de História do Colégio de Aplicação. Nós somos um grupo, hoje eu estou aqui, mas várias vezes são outras pessoas, e acho que a grande força para a gente construir eventos como esse é porque o nosso grupo é bastante coeso e todo mundo se ajuda. Então tá a Karen ajudando, o Manuel, a Glaucio Fernando, a Ana, todo mundo está fazendo alguma coisa. Acho que
Só para lembrar que os certificados vão ficar disponíveis na página do LECA, Laboratório de Ensino de História do Colégio de Aplicação, leca.ufsc.br, mais ou menos daqui a umas 2 ou 3 semanas, e que convidamos a todos também para visitar o espaço do LECA. Para o ano de 2017 teremos um espaço muito mais amplo, que a gente vai conseguir acomodar todos os nossos mais de 60 estagiários anuais e todos aqueles pesquisadores, para a gente ampliar inclusive esse tipo de discussão e esse tipo de iniciativa. Então convido a todos para que visitem o espaço do LECA e convido a professora Josalba para fazer o encerramento da nossa sessão. Obrigada, Camila. Obrigada a todos vocês que vieram, sobretudo os convidados. Muito obrigada. Faço minhas palavras do Camilo. Mas eu queria encerrar com algo assim oficial, que foi comentado aqui em relação ao projeto Escola Sem Partido, denúncias e o colégio de aplicação. Então eu acho que é importante fazer uma fala. Dizer o seguinte, que quem não conhece a escola de aplicação não sabe que na aplicação tem todos os tipos de pensamento. Quem não conhece a escola de aplicação vai imaginar que tem só uma linha e um posicionamento político. Mas quem conhece, vive a aplicação, sabe o que é de fato viver a diversidade e a pluralidade nos alunos, nos docentes, nos servidores técnicos administrativos. É o nosso cotidiano, é o nosso pão com leite de todo dia. É muita diversidade e é muito diálogo que faz com que a gente consiga todos os dias estar lá. Algumas pessoas um pouco mais de tempo, outras menos tempo, mas todos os dias está lá. Quero dizer que o Colégio de Aplicação, e não é a minha gestão, mas o Colégio de Aplicação, enquanto instituição, sempre defendeu e sempre defenderá o pluralismo de ideias e posicionamentos de todos e de cada um. E que, em relação ao caso específico, vou só abrir um parênteses, quem imaginar que uma direção de escola não recebe queixas, não sabe o que é escola. As queixas aparecem a todo momento, de todos os lados. E os nossos procedimentos com queixas escolares seguem o mesmo protocolo. Então, se vier alguém com qualquer tipo de ameaça, nós seguiremos o protocolo. É o protocolo da escola. E se nos ameaçam, pode ameaçar. Nós continuaremos com nossa posição de sempre. Mas quero dizer que o Conselho Nacional de Dirigentes de Escolas de Colégio de Aplicação, o CONDICAP, já lançou, desde o dia 1º de agosto, uma nota oficial, que é a nossa resposta.